Olá, como vocês estão? Fico muito feliz em te ver aqui novamente para realizar o nosso 5º dia do Devocional Guiado. E se você é a primeira vez que está aqui, fico feliz também em saber que esse vídeo chegou até você e vejo que tudo há um propósito. Então eu vejo que Deus quer se relacionar e Ele quer falar com você. E esse devocional ele tem justamente esse propósito, né? Em que aqui eu faço como uma mediadora desse encontro, para que você possa aprender e fazer o devocional e ver o quão possível é e o quão fácil é. Você só vai precisar de um pouquinho do seu tempo. Eu sempre trago aqui as orientações, né? As minhas sugestões iniciais, que são, se você puder estiver, né, num lugar tranquilo, é o ideal para que você esteja mais sensível, que você possa escutar a voz de Deus, porque o devocional ele é justamente isso, é o seu encontro com Deus. E se você puder ter um caderno, um papel para que você possa fazer as anotações daquilo que vem no seu coração, que é Deus falando contigo. E se você puder fazer uso de fones, terá uma melhor vivência, para que você possa escutar e para que você não venha sofrer as interferências, né, do ambiente. Se não der, não tem problema. É como eu sempre falo, tem que acontecer de acordo com a sua realidade, né? Então vamos lá. Eu sempre inicio o devocional com uma oração. Então vamos juntos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer por essa oportunidade, te agradecer por essa pessoa que do outro lado da tela está. Senhor, eu não conheço o coração dela, mas Tu conheces. E quero te convidar para visitar ela nesse momento, para que ela venha sentir a Tua presença nesse devocional, que ela venha poder ouvir a Tua voz e esteja sensível, Senhor, para Te ouvir, e não somente lhe ouvir e lhe obedecer. Pois eu creio, Senhor, que aqui o Senhor está presente, pois Tu és santo, o Senhor é onipresente, onipotente, o Senhor estar aqui e o Senhor estar onde essa pessoa está. E assim eu creio, Senhor, que o Senhor se faça presente nesse nosso encontro. Esse é meu pedido, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá? Como você pode ver, é uma oração breve, é algo que você vai trazer quais são os seus desejos, né? Se você quer ouvir algo de Deus, você está com dúvida, alguma resposta, você pode iniciar assim também o seu devocional. Muitas vezes eu iniciei meu devocional falando para Deus quais eram minhas dúvidas, quais eram meus questionamentos, o que eu precisava de resposta para poder ouvir a voz dele. Então fique à vontade, esse é o seu momento. Então vamos lá? Eu sempre trago, né, na estrutura do devocional guiado, eu trago uma palavra base. Da palavra base, logo em seguida, eu trago algumas frases em que eu sempre sugiro que você escolha uma delas para que Deus venha trabalhar, até que você anota, registra, para que você possa ver o trabalhar de Deus através disso que você pediu para que fosse trabalhado. E por fim, eu sempre finalizo com os salmos. Então vamos lá. A nossa leitura hoje se encontra no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 17. Lembrando que toda a linguagem que eu trago aqui é na Nova Versão Internacional. É uma leitura leve, é uma leitura de fácil entendimento. Então vamos lá. 1 João 3,17, que diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer o amor de Deus? Essa é a palavra. E esse versículo, ele nos apresenta justamente uma situação em que um irmão está passando por uma necessidade, está precisando de acolhimento, está precisando de ajuda, está precisando de, muitas vezes, até algo material, um alimento. E o irmão viu que aquele estava precisando e não ajudou. E aqui fica, como o amor de Deus está sobre essa pessoa? E a gente pode afirmar que não está. Porque Deus, ele é tão bondoso, ele é tão amoroso, que ele entrega tudo o que ele tem para nós.
E se você não tem o amor de Deus, você não consegue fazer isso, você não consegue entregar. E muitas vezes na nossa caminhada, nós fomos ajudados por irmãos, nós fomos ajudados, a gente estava por uma situação de grande necessidade e Deus enviou a provisão através da vida de um irmão, através da vida de algum familiar, através do outro, porque Deus, ele age assim. Ele cuida da gente através dos outros, porque nós somos um corpo de Cristo. E é muito interessante que você pode estar agora pensando, eu estava passando por uma situação de grande necessidade, em que eu não tinha provisão, não tinha até mesmo alimento, e Deus usou alguém para que me entregasse. E ali você, hoje, né, nesse momento você pensando, você vê que o amor de Deus estava sobre aquela pessoa, e realmente estava, porque Deus é assim, Deus é amoroso, Deus é cuidadoso. E tem uma parte também na Bíblia, né, em Provérbios 25, 22, que Deus nos orienta a servir, a entregar para o nosso irmão, e ali ele tem uma grande promessa. Aqui ó, eu quero enfatizar que Deus não nos deve nada, mas ali ele fala que ele irá nos recompensar se assim a gente fizer, se a gente ajudar o nosso irmão. Então imagina, você ter Deus para lhe recompensar por uma coisa que você fez, em que você serviu para o seu irmão, né? Podemos dizer assim que ele seria um fiador daquilo que você entregou. Então Deus irá te recompensar. Que a gente possa crer nisso, né? Porque Deus, ele é assim mesmo, ele é cuidadoso e ele provê. Então vamos lá. Agora eu trago aquelas questões, né, que eu falei, que eu sempre sugiro que você anota, para que você possa pedir que Deus trabalhe nesse quesito na sua vida. Então vamos lá. A primeira diz assim: Senhor, ensina-me a ser bondoso como tu és, a dar sem esperar nada em troca, que eu aprenda a servir e cuidar do próximo como desejas que eu faça. E é muito interessante que muitas vezes a gente tem o desejo, a gente tem o interesse, a gente não sabe como fazer, né? Então a gente tem que pedir para que Deus trabalhe nisso, porque Ele trabalha, Ele cuida, Ele é a bondade, né? E então Ele vai nos colocando na direção para a gente fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, né? Servir, cuidar, amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. Então a gente pede para que Ele trabalhe. A segunda opção diz assim: que hoje eu possa me lembrar das vezes em que fui ajudado por alguém nas minhas necessidades e que eu possa fazer igual ao meu irmão, cuidando e zelando por ele. Como eu falei no início, né? Todo mundo aqui já passou por alguma situação em que estava precisando de um determinado cuidado e foi amparado por um irmão. Identificou esse cuidado, e que isso venha a estar, né? Que isso venha a estar na nossa mente, que a gente possa também aprender com aquilo e servir o outro, assim como um dia nós fomos ajudados, né? A gente até costuma falar que gentileza gera gentileza, e é isso. Se alguém foi gentil com você, cuidou, te entregou e te serviu no momento que você precisava, se hoje você tem, ajude o próximo, né? E vamos lá. A terceira diz assim: Senhor, tu conhece minha atual situação financeira e emocional. Sabe como posso ajudar alguém? Então me envia quem desejas que eu possa auxiliar, de acordo com a minha realidade, e que eu possa contemplar o seu cuidado comigo. Esse terceiro, os outros também muito interessante, mas ele é tão interessante que Deus, ele conhece a nossa situação financeira, Deus conhece a nossa saúde emocional, Deus nos conhece e Ele sabe quem a gente pode ajudar, como a gente pode ajudar, né? E muitas vezes é com uma palavra, muitas vezes não é com recurso financeiro, é com um olhar de compaixão. Isso é cuidar do outro, é entregar algo para o outro na necessidade dele. Então Deus nos conhece e peça que Ele trabalhe nisso, para que você venha ajudar o outro de acordo com a sua realidade, porque Deus, ele nunca vai pedir algo para você entregar que você não possa fazer, porque Deus, ele é cuidadoso, ele é amoroso.
E para finalizarmos, né, a gente faz sempre a leitura de um Salmos. E os Salmos de hoje se encontra no Salmo 14, 4, que diz assim: será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente por meio dos justos, no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio dele é o Senhor. E que a nossa oração, através dessa palavra, seja que a gente nunca venha a ser um malfeitor que vai atrapalhar os sonhos do pobre, que vai atrapalhar a vida do necessitado, que a gente venha a ser auxílio, porque Deus é o nosso auxiliador, Deus é o nosso cuidador, né? Que nós possamos estar sensível para cuidar do outro, do nosso irmão, levar o bem, sem desejar nada em troca. É isso que Deus pede da gente. E aqui nós finalizamos nosso devocional. E eu sempre encerro o devocional desejando um dia abençoado para você, ou uma noite abençoada, pois eu não sei qual horário você fez esse devocional. E espero que tenha sido um momento proveitoso em que você possa ter escutado a voz de Deus. Se você sentir a necessidade de voltar, fique à vontade, esse é seu momento. Se você sentir a necessidade de transcorrer através dos versículos que aqui foram mencionados, esse é seu momento, e que Deus fale com você. E aqui eu encerro hoje o nosso devocional. Deus abençoe.